Amém. Conhecido como Riva, sou casado com Thalita, tenho 3 filhos e é isso aí. A gente não veio falar de mim, a gente veio falar de Jesus, amém? Então eu pouco importa. Vamos para aquilo que é verdadeiramente importante, que é o Senhor, amém? Para começar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, no verso 25. E eu queria compartilhar um texto com vocês que mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar. E eu queria trazer esse entendimento nessa tarde. Efésios 5, 25. Amém? Vamos ler. Diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água da palavra, mediante a palavra. Amém? Meus irmãos, esse texto, eu li ele há alguns anos atrás, e ele, tipo assim, quando eu li esse texto, eu fui completamente desafiado a querer me posicionar de acordo com aquilo que ele de fato falava. Porque ele traz um desafio muito grande para o homem, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é um grande desafio para nós homens. Só que o tema que me foi proposto foi o homem provedor. O homem, aliás, protetor, o homem protetor. E antes de falar um pouco, eu queria pegar a você o contexto do que o apóstolo Paulo ele está falando sobre esse verso específico. Então, num contexto bem mais amplo, a carta de Paulo, ela foi escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo. E essa carta ela é dividida em 3 partes. Alguns podem também trazer de outra forma. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Mas eu consigo ver essa carta ela dividida em 3 orientações para a igreja. E, são ilustrações que Paulo ele traz à igreja, uma instrução para uma vida prática. E como assim? Porque, irmãos, Paulo ele começa a discorrer desde o capítulo 1, e ele vai falando sobre algumas coisas. Eu queria falar sobre aquilo que eu vi. Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 4, Paulo vai falar sobre a natureza da igreja. Que a natureza da igreja, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então, Paulo aqui ele traz o que é a natureza da igreja. A igreja é um ser santo em Cristo Jesus. Agora, nós, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos santos. Amém? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte que eu vejo aqui, Paulo traz em Efésios 2 já, sobre a vida da igreja. Que nós estávamos mortos pelos nossos pecados e ele nos deu vida juntamente em Cristo. Então, a vida da igreja é Cristo Jesus. Amém? A terceira parte fala sobre a vocação, que já vai falar em Efésios 4, do 11 ao 21. Um texto muito conhecido e usado. Que fala sobre os dons de Cristo. Fala que nós somos responsáveis por preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então, meus irmãos, é nesse contexto que Paulo ele fala para que os homens amem a Cristo, aliás, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Então você percebe que ele caminha por um entendimento, e esse entendimento é Cristo Jesus. Esse entendimento é Cristo Jesus. Ele fala que nós só podemos ser santo por Cristo. Nossa vida é em Cristo. E a vocação do corpo, a edificação do corpo, é por intermédio de Cristo. Só que nesse raciocínio que Paulo traz aqui, nesse contexto, ele enfatiza isso aqui. E ele lança isso. Porque, irmãos, o que Paulo está querendo dizer a nós é o seguinte, no meu ver aqui. Ele traz o entendimento e ele diz, agora vocês precisam colocar isso em uma vida prática. E como é que geralmente funciona a nossa vida prática, a nossa vida comum? A nossa vida comum, geralmente, ela vai funcionar na nossa casa, cuidando das nossas esposas, cuidando dos nossos filhos, cuidando de quem tem empresa, cuidando da sua empresa, gerindo bem. Quem é funcionário público, ele vai estar lá, e também ele vai estar glorificando o Senhor de alguma forma. E quem estuda vai estar fazendo da mesma forma. Então, o que Paulo está falando aqui para a gente é o seguinte: vocês precisam ter esse entendimento. E esse entendimento que eu estou trazendo a vocês, à luz das Escrituras, é para que vocês coloquem uma vida prática. E uma vida prática nas suas casas. Então, como o tema nosso aqui é sobre o homem protetor, eu quero falar de duas observações. Duas observações só nesse texto aqui. Ele vai nos desafiar muito. A primeira observação que eu quero trazer é que Paulo, ele não está nos dando um conselho, e sim uma ordem. Paulo, quando ele fala marido, ame a sua esposa, ou a sua mulher, em algumas versões diz, ele não está nos dando um conselho, ele está nos dando uma ordem. Pastor Edson, ele falou muita coisa aqui do que geralmente tem acontecido na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela quer pregar, ela quer, na verdade, irmãos, ela tem feito com que o homem ele venha a perder, de fato, a sua hombridade, como o pastor falou aqui. O homem ele tem perdido isso. Se a gente for observar, o Brasil ele é um país órfão. Como assim? Porque, gente, a figura do homem, ela precisa, isso eu não estou falando como soberba, não. Estou falando isso como princípio. O homem ele precisa ser aquele que vai proteger, aquele que vai prover. Amém? Deus lá, quando ele fez o homem, lá no Éden, ele colocou o homem para ser o provedor, o protetor de tudo. Ele colocou o homem ali para cuidar de tudo. E o Brasil, ele é um país órfão porque você vê que a própria padroeira, o padroeiro do Brasil é uma mulher. É uma santa. Então isso diz muito sobre o Brasil. E vamos falar da nossa cidade. A gente vê tanta coisa. Essas estatísticas eu nem sabia, pastor. Não sabia de muita coisa que o senhor falou aqui. É de assustar, irmãos. É de assustar a gente ver essas estatísticas. Eu vi uma estatística aqui que assusta. Isso aqui é assustador. Eu vi pastor Josué Gonçalves falando isso. Ele fala que daqui a alguns anos, 80% dos casais casados dentro de uma igreja, eles estão no segundo ou terceiro casamento. 80%, irmãos. Isso é absurdo. Para uma igreja que se diz Igreja de Jesus, para uma igreja, para um povo que se diz que nasceu de novo em Cristo Jesus, isso é um absurdo, irmãos. Mas é um homem que tem estudado, que tem
dedicado a sua vida há anos em essa área familiar. Então, ele sabe exatamente do que ele está falando. Então, existe um ataque feroz, de fato, como o pastor falou, de Satanás nos homens. Existe isso, irmãos. E o que Paulo ele está nos falando aqui, de fato, é isso. O que ele quer fazer? Ele quer combater essa ideia. Ele quer chamar nossa atenção para um posicionamento de ordem de Deus ao homem. E por que isso? Porque essa era que nós vivamos, que a gente vive, traz um conselho de um homem fraco. Traz uma ideia que o homem é fraco. Irmãos, é só você abrir sua rede social, é só você assistir uma televisão. Hoje a gente vê tanta loucura, tanto homens querendo se vestir com mulher, é um negócio bizarro. Homens vestindo cropped, irmão, imagine só. E aí a sociedade dizer que isso agora é da moda. Que agora é um novo estilo de homem. É um novo estilo de homem vestindo cropped. Então, o tempo que nós vivemos, ele quer pregar isso. Só que a palavra de Deus ela é tão atual como o jornal, ou como uma postagem que for feita em qualquer Instagram hoje pela manhã. A palavra de Deus ela é atual como essa postagem. Então ela tem se renovado cada dia, ela tem combatido essas ideias, esses conceitos que têm tentado entrar até mesmo dentro das nossas igrejas. E o que Paulo ele está combatendo exatamente isso, porque ele está escrevendo a uma igreja que, se nós formos olhar, era uma igreja poderosa, a igreja de Éfeso. Porque foi uma igreja fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada por João, a mãe de Jesus fez parte dessa igreja também. Então era uma igreja, digamos que poderosa. Uma igreja centrada. E Paulo ele está combatendo isso. Ele tem combatido isso. Irmãos, por que existe o feminismo? Que o pastor até falou agora há pouco. Por que existe? Porque os homens, ele não têm cumprido o seu papel de protetor. Porque a maioria, muitos homens não têm cumprido o seu papel de homem. E nós precisamos urgentemente resgatar isso. Tomar a nossa posição de homem. Amém? Eu quero trazer um exemplo. E eu quero que vocês me entendam nesse exemplo. Pelo amor de Deus, me entendam. Eu acho muito estranho, de verdade, eu acho muito estranho, quando alguém ele vem até mim e acha que é uma coisa de outro planeta o fato de eu estar até hoje com minha esposa. Talvez você não me conhece, é a primeira vez que você está me vendo e você não sabe nem o por que eu estou falando isso. Eu sou casado com Thalita, é até filha de um pastor daqui da cidade, pastor Nonato. E um mês depois que a gente é casado 12 anos, um mês depois que a gente casou, ela descobriu um câncer facial. Então, digamos que tem 11 anos e bons meses que a gente vem tendo uma luta árdua contra esse câncer. Inclusive, ela está fazendo tratamento agora de quimioterapia também. Fez uma vez, ela já fez mais de 30 cirurgias, perdeu o olho, perdeu parte dos dentes. Na verdade, ela perdeu a maior parte dos dentes. Perdeu um olho, perdeu o nariz, e ela perdeu muita coisa. E hoje, nem a prótese que ela usava não está podendo usar, porque a prótese danificou. E, de fato, isso assusta para a sociedade que a gente vive.
Para a sociedade que a gente vive, isso assusta, mas eu fico assim, irmãos. Eu me assusto uma vez quando vem alguém, irmão da igreja, às vezes, e fala essas coisas como se isso fosse anormal para o contexto de vida de igreja. Irmãos, algo como esse não precisa ser anormal para nós que somos nascidos, somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, essa ideia, às vezes, eu fico assim, preocupado. Irmãos, e por que às vezes isso acontece? Porque ser homem hoje, talvez lá no mundo, eu acredito que sim, o conceito do mundo é que o que eu deveria fazer era meter o pé, vazar. Porque eu deveria me amar mais, pensar mais em mim, e o resto que se lasque. Esse é o pensamento que talvez a maioria dos homens, ou não sei, do mundo, talvez iria pensar. É que eu deveria sair fora e não ficar permanecido até hoje. Esse é um lado de pensamento. Mas a ordem que Paulo ele está falando nesse texto aqui é que, independente de qualquer coisa, eu e você, como pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus, precisamos permanecer e amar, cuidar das nossas esposas e famílias. O que ele está querendo falar é isso aqui para a gente. Agora, um detalhe, irmãos. Isso aqui talvez vai soar um pouco contraditório com o que eu estou querendo dizer para vocês. Mas eu e você, nós nunca conseguiremos amar a nossa esposa e famílias por nós mesmos. Nós nunca iremos conseguir amar nossas esposas, nossos filhos, nossa família por nós mesmos. Até porque o nosso amor, ele é falho e caído. Eu não vou conseguir amar a minha esposa pela força do meu braço. Eu já até tentei. Vocês lembram que eu falei sobre esse texto? Eu tenho tentado, irmãos, há muitos anos. Quando eu li esse texto, eu era, digamos que novo na fé, eu li lá atrás. E quando eu li isso, eu disse, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Só que todas as vezes eu falhei. Todas as vezes eu falhei. Porque se for depender de mim mesmo, o meu conceito, a minha ideia de amor, ele é falho. É por isso que às vezes eu fico com medo das pessoas criarem muitas expectativas. Eu até entendo elas. Mas eu fico muito com medo, pastor, disso. Porque eu sei que essa permanência não vem de mim mesmo. Essa permanência não vem porque o meu amor é falho. Há uns dias atrás eles me fizeram uma pergunta. Um rapaz, na verdade, um rapaz novo lá na igreja, ele me fez uma pergunta. Ele está morando aqui em Pinheiro faz uns 3 meses. E ele me fez uma pergunta. Ele disse, pastor Riva, eu tenho te percebido aqui. Aí ele me fez uma pergunta, cara, como é que tu consegue ser marido? Não, primeiro ele falou assim, não foi assim. Ele disse, como é que tu consegue ser pastor de jovem e de adolescente, ser marido, ser pai, que eu percebo, eu olho como você trata seus filhos, ser empresário. Como é que tu consegue dar conta de tudo isso? Eu dei a resposta para ele. Ele disse, meu irmão, se for depender de mim mesmo, eu não consigo. Eu não consigo.
Eu disse para ele, é muita pressão. Eu vivi algo, irmãos, em janeiro deste ano aqui, que me quebrou total. Foi-se embora tudo que ainda restava, que eu, na verdade, achava que era eu mesmo. Que talvez eu ainda achava que era eu. Janeiro desse ano foi embora. Eu tive uma pressão tão grande, mas tão grande, saindo de casa para o hospital, do hospital para casa, e isso durou quase um mês, todos os dias. Ela com tanta dor na face, e nós saímos, e eu fui completamente quebrado, estraçalhado. Até um dia, eu dentro do carro, eu disse, Senhor, eu não dou mais conta. Eu não dou conta. E eu estou com medo. Eu estou com medo de acontecer o pior. Irmãos, e na mesma hora, me veio um pensamento. Eu acredito que foi o Senhor. Como que você chama o pior? Como é que você está abrindo a boca para dizer que isso é o pior? Se a vida inteira você fala que eu sou a melhor coisa da sua vida. Como é que você abre a boca para dizer que Jesus é o pior? Que se ela partisse para o Senhor aquele dia, você está dizendo que tudo aquilo que você tem falado já há bastante tempo é uma mentira? Tem um pastor, irmãos, Paulo Borges Nunes, que ele disse que Deus é o único pai que diz que é amado, que a gente diz que ama, mas que a gente não quer encontrar. É Deus. Porque quando chega uma hora dessa, a gente não quer. É o único pai que a gente diz que ama e que não quer encontrar com ele. Você percebe que o nosso amor é falho? Você percebe que você não vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? A segunda observação que eu quero fazer no texto é exatamente esse. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, devemos amar as nossas esposas. Irmãos, esse ponto aqui, quando chega nesse ponto aqui desse texto, é um ponto que eu e você precisamos entrar em desespero, como homens. Esse é o ponto em que eu e você, como homens, precisamos cair de joelho e clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Deus pela sua graça e que essa graça venha nos capacitar a ser homens protetores. Irmãos, como é que nós iremos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Como? Se esse amor de Cristo pela igreja gerou salvação, santificação e eternidade. Esse amor que Paulo está falando aqui, de Cristo pela igreja, gerou na igreja salvação, santificação e eternidade. Esse amor é grande demais, irmão. Esse amor não cabe na nossa cabeça. Então, como podemos amar e proteger fielmente as nossas esposas? Aí eu quero te dar a resposta. Só por intermédio de Cristo. Só por Cristo. Ninguém consegue ser fiel a essa ordem de amar como Cristo amou a igreja se não for por intermédio dele mesmo. Ninguém consegue, irmão. Nenhum de nós. Ninguém.
Ninguém consegue, irmãos. Isso é um grande mistério. Irmãos, como um homem que nunca conseguiu ser fiel a uma mulher, consegue ser fiel agora à sua esposa. Como um homem prostituto conseguiu se guardar a uma única mulher. Como um homem que não cuidava nem de si mesmo, consegue agora cuidar da sua mulher e proteger a sua esposa e sua família. Como, irmãos? Como, irmãos? Foi isso que o pastor falou para a aluna. O pastor S falou para a aluna. Só por isso aqui, porque isso aqui transforma o homem. Irmãos, só o evangelho de Jesus é capaz de salvar, de transformar. Irmãos, e te colocar um novo coração. Porque essas características que eu estou falando bem aqui são minhas. Porque eu nunca consegui, antes de ter nascido em Cristo Jesus, ser fiel a uma mulher. Nunca tinha conseguido isso. Como é que um homem que vivia em uma prostituição absurda consegue ser fiel e consegue, irmãos, se guardar para uma única mulher? Só existe uma resposta. Cristo Jesus. Só Cristo Jesus, irmão. Só Cristo Jesus. Não tem como, nós não iremos conseguir, se não for por intermédio dele mesmo. É o próprio Deus que age em nós, e isso não tira a nossa responsabilidade como homens, jamais. Não tira. Porque o que vai fazer? O homem nascer de novo, o que isso vai fazer? Ele vai potencializar agora as suas ações. Porque agora não é mais a minha mente, mas agora é a mente de Deus, a mente de Cristo que está em nós. Sim, mas eu vou falhar, claro que nós vamos falhar. É por isso que eu falei para vocês no início, que eu tenho medo quando as pessoas elas falam de mim por causa disso. Porque eu sou falho, irmão. Eu estou preso em um corpo que Paulo chama lá em Romanos 8 de cadeia, que ainda não foi redimido, irmãos. E essa cadeia chamada corpo, ela ainda não foi redimida e ela se inclina para o pecado. Então, por mais que Cristo ele exerça o seu governo espiritual em minha vida, eu ainda não fui redimido completamente por causa dessa carne, desse corpo que ele chama lá em Romanos 8. Então, o que nós precisamos é continuar olhando para ele, continuar olhando para o seu sacrifício na cruz, irmãos. O seu sacrifício, e não olhar para aquilo que o mundo tem falado, não olhar para aquilo que o mundo ele tem falado da sociedade moderna, não. Nós precisamos continuar olhando para isso aqui, para a Bíblia, para aquilo que Jesus fez na cruz. E continuar a caminhar e a prosseguir como homens de Deus. Nós não iremos conseguir, irmãos. Só por intermédio dele. Para concluir, eu queria dizer para você que esse amor que eu estou falando para você, ele não é uma escolha. Mas ele é uma resposta ao que Cristo fez por nós na cruz. Portanto, irmãos, nossa maior referência de homem protetor é Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nossa maior referência de homem protetor é Cristo Jesus. Eu ainda não consigo falar o que Paulo falou. Eu vou abrir meu coração. Eu não consigo dizer, olhem para mim. Eu não consigo falar isso. Paulo falou. Riva não consegue. Eu não consigo, irmãos. O que eu posso dizer para você é, olhe para Cristo. Olhe para Cristo.
Olhe para Cristo. Porque Cristo é o homem de referência. É a nossa referência de homem protetor. E agora, por causa de Cristo, eu posso amar a minha esposa. Não com o meu amor falho, mas com o amor dele. Que excede, irmão. Todo o nosso entendimento, a gente não vai conseguir entender. E quando entra nesse campo, irmãos, é mistério. Nós não iremos entender. Nós só precisamos abrir o braço e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui e vamos caminhar. Eita glória, glória, aleluia. Irmãos, eu queria indicar um livro para você. Eu vou orar para a gente orar. Eu queria indicar um livro para você. Tem um livro de um autor chamado Francis Chan, Casamento à Luz da Eternidade. Foi o melhor livro que eu já li sobre casamento. Melhor livro que eu já li. Não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês já leram. Mas é o melhor livro que eu já li sobre casamento. Porque ele fala sobre casamento além disso aqui. Ele fala sobre... Porque eu estou falando mais de casamento? Porque o casal, ele é a base da família. Então, é muito mais do que nós pensamos, irmãos, isso aqui. Paulo vai dizer, se nós pensarmos somente nisso aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós pensarmos somente nisso aqui em Cristo Jesus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está dizendo é algo que transcende, Mas começa aqui agora. No nosso posicionamento, né, pastor? Como homens que irão proteger as nossas casas, com aqueles que irão educar os nossos filhos, com aqueles que irão zelar pelas escrituras sagradas. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você que é homem. De verdade. Existe uma ideia louca que só quem lê a Bíblia, só quem pode estudar a Bíblia é pastor ou líder. É o pastor que tem que ler a Bíblia, é o pastor que tem que se aprofundar nas Escrituras. Irmãos, isso é um pensamento dos infernos, irmão. Quem é que deve? Todos nós devemos conhecer a Bíblia. Todos nós devemos nos aprofundar nas Escrituras. Todos nós devemos. Por quê? Porque nós somos, irmãos, igreja. E se eu e você, que somos igreja, que diz que amamos o Senhor Jesus, e não lemos a Bíblia e não queremos conhecê-lo, como assim? Não faz sentido. Porque isso aqui, esse livro aqui, ele vai revelar quem é Jesus. Porque esse livro aqui fala de uma história. A história de Deus. A história do seu Filho. De Gênesis a Apocalipse. Então, se nós queremos conhecer Jesus nascido, se somos homens nascidos de novo, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui nesse livro. Então, você precisa ler, você precisa meditar. Você precisa, buscar o Senhor. Amém? Queria que... É para orar, pastor? É para orar ou... Enfim. Queria que vocês colocassem em pé.